Pai do Senhor, irmãos. Quem fala com os irmãos aqui é o irmão Marcelo, né? Pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missões, Ministério Vida das Belezas. Estamos na série de estudos sobre o Apocalipse. Nós já estamos na terceira parte, mas hoje não vamos falar propriamente dito de Apocalipse. Vamos falar sobre os 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação já virou, na verdade, algo já conhecido até de quem não é crente, né? Mas todo mundo sabe que vai haver 7 anos de tribulação. Mas como nós estamos num estudo, a gente não pode simplesmente falar que vai haver 7 anos, pronto e acabou, sem ter uma explicação de onde veio esses 7 anos. Senão isso vai virar um dogma, vira uma tradição, mas não vira uma doutrina bíblica. É necessário dizer que há muitos grupos, há muitos cristãos, pessoas boas, pessoas que servem o Senhor Jesus Cristo, que não crê na tribulação. Eles acham que isso já aconteceu no Império Romano, e alguns só esperam a volta do Senhor Jesus Cristo, né, com poder e glória, e pronto, acabou, e vai ter o julgamento, e depois vai ter o estado eterno. Então muitas igrejas, muitos movimentos não acreditam nos 7 anos de tribulação. Na verdade, a crença dos 7 anos de tribulação, não é que ela é recente, né? Já mesmo na era pós-apostólica havia pessoas que ensinavam alguma coisa parecida com isso, mas atualmente, né, no atual momento da igreja, ela começou a ser escrito por Darby, né, que era o pastor, o líder da Irmandade de Plymouth. Ele que começou a ensinar sobre dispensacionalismo e sobre a grande tribulação e a tribulação. Aí teve Scofield, né, que tem a Bíblia de Scofield, uma Bíblia muito boa sobre dispensacionalismo, que também explicou. E algumas igrejas batistas, Assembleias de Deus, algumas igrejas metodistas, congregacionais, acabaram aderindo, né, a essa crença sobre a tribulação que durará 7 anos. Mas é algo que ficou tão assim claro para a gente, né, dos 7 anos, que a gente nem se de onde veio esses 7 anos. E eu queria falar sobre isso hoje, irmãos, porque a tribulação é dividida em duas fases. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é uma fase mais amena, que é uma fase de preparação, né? E a grande tribulação em si. Na primeira fase é ligado à ascensão do anticristo e o julgamento dos selos e das duas testemunhas. A segunda fase, que é a grande tribulação, são os julgamentos das trombetas, o julgamento das taças, a queda da grande Babilônia, a ascensão do anticristo como um Deus para ser adorado como Deus e o ódio dele contra os judeus, que vai começar a crescer muito, e também as guerras que começam a aparecer uma atrás da outra. Isso vai acontecer durante 3 anos e meio. Serão anos terríveis. Os 3 primeiros anos haverá algumas coisas no mundo, né, irmãos? Algumas coisas irão acontecer sobre a terra, mas não será com tanta intensidade, né? Mas a partir dos 3 anos e meio, depois que as duas testemunhas são levadas para o céu, a coisa começa a ficar mais complicada, fica mais estreita para os moradores daqui da terra, porque o inimigo vai descer com grande ira e vai querer destruir a humanidade e vai usar tanto o falso profeta como o anticristo para tentar esse intento dele de destruir a humanidade, porque ele tem pouquíssimo tempo. Mas esses 7 anos eles precisam ser explicados, né? Não adianta a gente simplesmente falar 7 anos e pronto, acabou. Nós sabemos que há pessoas que sonharam sobre isso lá no YouTube, né? Pessoas em um testemunho muito conhecido do irmão Adolf Odin, né? Que é um norueguês que nos anos 40 teve essa visão, e essa visão foi compilada em uma espécie de radionovela. Se você colocar, né, a visão da tribulação, né? A última trombeta, tem essa visão do Adolf Wood, é muito conhecida, tem uma parte meio antibíblica, né, que diz que ninguém vai conseguir ler a Bíblia, isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia, mas, mas é o que
despertou muitas pessoas. Então isso ficou como algo que não se mexe, né? Algumas doutrinas da igreja que a igreja teve no passado também ficaram meio imexíveis, mas entrou meio que para tradição, né? Fazemos porque fazemos, não sabemos o porquê fazemos. E sobre esses 7 anos de tribulação, eu quero explicar o porquê desses 7 anos. Não quero deixar falar o Apocalipse, vou ficar falando o tempo todo sobre esses 7 anos, o tempo todo sobre grande tribulação, 3 anos e meio, e deixar no vácuo da onde tirei isso, né? Da onde foi tirado isso da cabeça dos teólogos. Eu quero explicar isso para os irmãos, não vou deixar passar, não vou começar a falar as outras partes do de Apocalipse sem antes fazer essa explicação necessária para os irmãos. Então hoje nós vamos para um livro muito parecido com o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. Na verdade, há muitos livros, né, de grandes homens de Deus que estudam escatologia, que eles fazem uma junção muito boa do livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, sobre o quão o livro de Daniel e o livro de Apocalipse eles têm alguma semelhança, eu vou ler aqui para os irmãos, se eu não me engano, é Apocalipse 13. Vamos ver aqui. Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 2. Diz assim: A besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Essa visão de urso, de leão, de leopardo, é dito também no livro de Daniel. Os irmãos veem o quão esses dois livros eles são muito idênticos. A gente pode perceber nessa parte. Ó, eu vou colocar aqui para os irmãos lá em Daniel, onde está escrito isso. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 3, diz assim: E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Depois disso, continuei olhando as visões da noite, eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobejava, e era diferente de todos os demais animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vocês veem, irmãos, a harmonia bíblica entre Apocalipse e Daniel. No livro de Daniel é dito sobre os 4 reinos, os 4 últimos impérios da Terra. Eles são representados pelo leão, pelo urso, pelo leopardo e por um animal que ele não soube explicar muito bem que tipo de animal é esse, mas que ele tinha dentes de ferro. Agora, o último império mundial, que vai ser dado na mão do anticristo, ele vai ter as características desses 4 antigos impérios. Ele vai ser semelhante ao leopardo, vai ter pés de urso e boca de leão, e vai ter o poder do dragão. E lembrando que o último império, né, que é o animal terrível, o Daniel não soube explicar que tipo de animal era ele, tinha 10 chifres. Então o paralelismo entre o livro de Daniel e Apocalipse é muito forte. Não tem como eu ensinar Apocalipse sem voltar em Daniel, porque é de lá que vem muita coisa. Então nesse paralelismo a gente vê que o anticristo ele vai ser praticamente o herdeiro vai ter as características dos 4 grandes impérios da humanidade.
Esses quatro impérios a qual o Daniel está falando, e também que tem Apocalipse, é o seguinte: o leão representa o Império Babilônico, que foi um império muito rico, dizem, né? Não tenho como provar isso, né? Mas eu li em algum lugar que quando Dário, né, e Ciro invadiram a Babilônia, demorou 4 meses para roubar, saquear todo o ouro que tinha na Babilônia, que era muito ouro. Então, dos impérios, ele foi o império mais rico. Não foi o mais extenso, foi muito extenso, mas não foi o mais extenso, mas ele com certeza foi o mais rico, tanto que ele fez obras assim fora do comum, né? Fez os Jardins Suspensos, fez a Torre de Babel, fez a própria Babilônia, que era uma cidade magnífica, né? Que impressionou até mesmo os gregos, né? Quando chegaram lá, eles ficaram impressionados. Foi Hipólito, né? Acho que foi o historiador Hipólito que chegou na Babilônia e ficou impressionado como era bonita aquela cidade, e a cidade já não estava no seu auge. Imagina no auge. O segundo império é o Império Medo-Persa, né? Que é representado pelo urso, que é um animal grande, um animal faminto, né? E o Império Medo-Persa realmente foi um império grande, foi talvez um dos maiores impérios da história da humanidade. Acho que ele só perde em extensão para o Império Mongol, né? Que não foi muito coeso, né? Mas foi muito grande. Ele ia da Índia até o comecinho da Europa, né? Não conseguiu entrar totalmente na Europa, não. Ele teve alguns problemas. Mas toda a Ásia ali, parte da África, foi dominada pelo Império Persa. Ele é representado pelo urso, as três costelas são os três tipos, né, de reis, de reinos que haviam lá, né? Que era a dinastia de Ciro, a dinastia Dárica e a dinastia dos Xerxes, né? Então são as três costelas. O quarto, o terceiro império, descobrimos, é o Império Grego, né? Que tinha asas, né? Ou seja, ele cresceu muito rápido. Ele teve quase a total extensão do Império Medo-Persa, não totalmente, mas chegou perto disso. Só que ele foi dividido em quatro partes, né? Porque o Alexandre Grande ele conseguiu ter uma expansão meteórica, né? E acho que em pouco menos de 15, acho que 15 anos, foi pouco tempo, ele conseguiu a extensão total do império. Porém, ele morreu muito novo, ele morreu com 32 anos de idade. Ele começou a carreira dele com 20 e morreu com 32. Então teve 12 anos de carreira militar e morreu lá na Índia, né? Em carreira militar. E teve que ser dividido, né? Seus quatro generais acabaram dividindo o reino. Um ficou na Grécia, outro ficou no Egito, outro ficou na Síria e o outro ficou na Babilônia. E foi assim que foi dividido o Império Grego. E o animal terrível, né, que tem dentes de ferro, é o Império Romano. E do Império Romano sairá 10 chifres. E a explicação, irmãos, é o seguinte: o Império do Anticristo ele vai ser poderoso porque 10 reinos, 10 reis, eles vão dar esse poder para o Anticristo. E daí que vai vir o poder do Anticristo através da reedificação do Império Romano. O Império Romano, no futuro, ele vai ser reedificado. Não sei como isso vai acontecer, mas isso irá acontecer. Napoleão já tentou fazer isso, Hitler já tentou fazer isso, e durante a Idade Média 2 vezes foi tentado fazer isso, chamado o Sacro Império Romano, que foi o Sacro Império Romano Franco e o Sacro Império Romano Germânico. 2 vezes foi tentado reedificar o Império Romano e não conseguiu totalmente, mas no futuro, a palavra do Senhor diz que o Império Romano será reedificado debaixo de 10 reinos. 10 reinos se unificarão e reedificarão o Império Romano. E vão dar o poder ao Anticristo. Isso aqui, essa breve introdução, é só para mostrar como é importante o livro de Apocalipse e Daniel, porque os dois têm paralelismos fora do comum. Só mesmo Deus, uma diferença de 600 anos, conseguiu demonstrar tão harmonia de interpretação e de verdade, de fidelidade aquilo ao qual ele falou. Eu creio, mas assim, a palavra do Senhor, Deus é um Deus que não mente.
Deus é um Deus que não se engana. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Então, Deus não pode falar uma coisa numa época e depois ele mudar de ideia, irmãos. Isso não pode acontecer. Se ele for mudar o modo dele pensar, não é que ele vai mudar o modo dele pensar, mas o modo que ele vai agir com a gente. Ele, com certeza, ele vai dar indicações disso. Antes de vir a nova aliança do Senhor Jesus Cristo, isso já era muito explicado já no livro de Jeremias, que é quase 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, e Deus já está explicando que haveria uma nova aliança. Então, Deus nunca faz as coisas e deixa nós desapercebidos ou surpresos. Deus sempre vai avisar quando há alguma mudança. No momento, nós estamos esperando a penúltima era, né, da humanidade, que é a tribulação, é a penúltima dispensação, depois houve o milênio. E entre esse intervalo, irmãos, não tem muito mais o que Deus falar de diferente. O que está no Novo Testamento está lá, não pode passar do que está escrito ali, né? Paulo disse assim: apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, para que vós não ultrapasseis daquilo que está escrito. Então, muito cuidado de acreditar em coisas extra-bíblicas, visões, revelações, interpretações, líderes. Eles estão ensinando qualquer coisa que Deus no Novo Testamento explicou de um modo e eles estão explicando de um outro, achando que os tempos estão modernos. Não, sai fora que você está debaixo de maldição, você está debaixo de algo que não tem o selo de Deus, e aquilo que não tem o selo de Deus, Deus não tem compromisso com aquilo que ele não falou, ele tem compromisso com aquilo que ele disse, né? Aquilo que ele falou, ele vela. Agora, voltando aqui para os 7 anos, esse paralelismo entre Daniel e o livro de Apocalipse de João, nós vamos tentar entender o porquê desses 7 anos e de onde veio essa doutrina para a gente. Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, são 70 semanas ao qual o povo judeu tem debaixo sobre si. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então esse anjo, o anjo Gabriel, quando apareceu para Daniel estava muito preocupado, ele fez uma oração de arrependimento, porque ele tinha entendido pela palavra do Senhor que a reedificação de Israel duraria 70 anos, né, como disse o profeta Jeremias. Esses 70 tinham chegado e o povo não tinha voltado ainda, né? Estava para voltar, né? Um ano depois voltou, mas não naquela época em si. Ele orou a Deus, preocupado com aquilo, né? Ele queria que o povo voltasse para Jerusalém. Então ele começou a orar, mas ele teve que orar por 21 dias, porque infelizmente um anjo, né, na parte demoníaca, se contrapôs ao anjo que estava para vir para dar a visão para Daniel, né? Gabriel teve que pedir ajuda para Miguel, né, para poder falar sobre a visão qual Daniel queria a explicação do porquê em não em 70 anos foi reedificado Jerusalém. Ele falou: olha, para vocês não é apenas 70 anos, mas para acabar todas as profecias. São 70 semanas determinadas. Só que ele explica como vai funcionar a divisão dessas 70 semanas. Elas não são contínuas. A linha de 70 semanas, elas não são contínuas, mas são linhas factuais. São 3 fatos e cada fato tem as suas semanas determinadas. Vamos ver o que ele fala, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então a primeira parte é uma parte de 7 semanas, ou seja, apenas 49 anos. E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ou seja, depois das primeiras 7 semanas, haverá mais 62 semanas que correspondem a 434 anos. Foi o príncipe do povo que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará, olha, o príncipe que vai destruir a cidade novamente. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então já estamos na terceira parte. E na metade desta última semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Logo, nas 70 semanas de Daniel, temos 3 fases dessas semanas. A primeira fase é a edificação de Jerusalém. Depois contará mais 62 semanas, ou 434 anos, até a vinda e a saída do Messias, né, que seria a morte do Senhor Jesus Cristo, sua ressurreição, que ele não está mais nesse mundo. E depois haverá tempos trabalhosos, aí não há um tempo determinado de semanas. E na última semana, o príncipe deste povo, e vai ser o Império Romano revivido, fará uma aliança. E ele fará que na metade dessa semana o templo de Jerusalém, que vai ser reconstruído, não vai mais fazer adorações e cultos a Deus, mas assim ao próprio Anticristo. Entendeu, irmãos? Então vamos fazer aqui a divisão das 70 semanas até que nós chegamos nos 7 anos. A primeira das semanas dura 49 anos. Nesses 49 anos, Jerusalém será construída em tempos trabalhosos. Isso está em Neemias. A explicação é a seguinte: a senha da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém é o decreto de Artaxerxes, tal como está registrado em Neemias capítulo 2. Durante os 49 anos seguintes, a cidade foi reconstruída. Demorou 49 anos para que a cidade de Jerusalém ela fosse completamente construída, os seus muros, as suas casas, os seus portais. O muro não durou tanto assim, mas a reconstrução total da cidade durou 49 anos, e isso se refere às 7 primeiras semanas sobre o povo de Israel. Vamos lá. Segunda parte são as 62 semanas, que contabilizam 434 anos. Diz assim: estende-se desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Então, 434 anos mais tarde, nosso Senhor entrou montado sobre um jumentinho em Jerusalém e foi aclamado pelas multidões como rei e filho de Davi. Mas alguns dias mais tarde foi rejeitado e crucificado. Assim o Messias foi cortado, como está na profecia aqui de Daniel. O mais interessante, irmãos, é que se a gente formos fazer uma conta sobre do fim da reedificação de Jerusalém até a vinda do Senhor Jesus Cristo, vai dar 6 de abril. Certinho. Que é o chamado, que a Igreja Católica criou, né? O Domingo de Ramos, que foi o dia que Jesus entrou, as pessoas pegaram ramos de palmeiras, né, e proclamavam Jesus como rei. E a profecia foi clara, tinha que ser 434 anos depois de ter terminado a reconstrução de Jerusalém sobre Neemias. E tinha que ser no dia 6 de abril, senão ia dar errado a contagem. A palavra de Deus foi certinha. Jesus entrou no dia 6 de abril, na cidade de Jerusalém. Alguns dizem 26 de abril, mas foi 6 de abril. No dia 6 de abril, e foi aclamado como rei. O Messias entrou em Jerusalém. Só que esse Messias foi cortado. O Senhor Jesus Cristo foi morto, e foi morto fora dos muros de Jerusalém. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, e aí veio a época da igreja. Nessa época da igreja, como a profecia ela é exclusivamente sobre a nação de Israel,
Daniel estava orando sobre Israel. Ele estava preocupado porque Israel ainda não tinha voltado para a terra deles. Estavam ainda dispersos pelo mundo babilônico na época. Então ele estava orando a Deus. E a revelação ao qual o Gabriel deu para Daniel era sobre os judeus, era sobre Israel, não era sobre a igreja. Então foi dada uma explicação detalhada de como haverá a reconstrução de Jerusalém, a vinda do seu Messias, a morte dele e a última semana, que aí Israel vai ter que estar já reedificada. Os irmãos sabem que desde o ano 70, né, depois de Cristo, até 1948, Israel não existia mais como nação. Aconteceu uma revolta do povo de Israel contra o domínio romano no ano 70. E eles lutaram contra os romanos, foi contra Vespasiano. E o cerco durou muitos anos também sobre Jerusalém. Por fim, o Império Romano conseguiu, sobre o Vespasiano, invadir Jerusalém. Não só botou fogo pela cidade, mas como derrubou tudo. Eles destruíram o templo de Jerusalém. Não há mais templo hoje em Jerusalém, porque o general da época, né? O general Vespasiano, ou foi Tito? Foi Tito. O general Tito, ele acabou destruindo totalmente a, a cidade de Jerusalém, incluindo o templo de Jerusalém, que era uma maravilha do mundo, mas eles ficaram com tanta raiva na revolta que os judeus fizeram contra o domínio romano que eles resolveram destruir totalmente qualquer lembrança do povo judeu e destruir o templo. E isso é uma profecia do Senhor Jesus Cristo, disse assim, que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E eram, irmãos, assim, pedras pesadíssimas, né? No mundo antigo, eles construíam as coisas com pedras, as pedras pesavam 20 toneladas, 30 toneladas, em alguns lugares tem até pedras de 60 toneladas. Só para os irmãos terem uma ideia, até hoje não há guindaste no mundo capaz de levantar algo de 20 toneladas. É um mistério assim, não respondido pela arqueologia, como os povos antigos faziam grandes templos, né, como o templo de Baal, o templo de Jerusalém e outras construções que há pelo mundo, até na Bolívia, hein? Tem construções assim estranhíssimas, de pedras pesadíssimas, pesadíssimas. Como era erguida essas pedras? Qual que era a tecnologia? Tinha guindastes? Ninguém sabe como era feita essas pedras, para falar a verdade. Para você ter ideia, não passava nem uma lâmina de barbear, não passava nada entre uma pedra e outra. Era algo muito bem encaixado. Então, há algumas teorias, né, que dizem que eles conseguiam praticamente derreter a pedra e depois colocar, mas são só teorias. Ninguém sabe como essas pedras seriam colocadas. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que essas grandes pedras, ao quais foram feitas no templo de Jerusalém, não ficaria uma a uma em pé. Todas foram derrubadas e hoje o templo não existe. Os povos muçulmanos, para falar a verdade, eles negam a existência do templo de Jerusalém. Eles não aceitam que existe um templo lá. E o que eles puderam fazer para atrapalhar as pesquisas arqueológicas nessa parte foi feito, irmãos. Até hoje há muita atrapalhação sobre isso. Eles não gostam que nada investigue nessa área, falam que é um lugar santo, que não pode ser pesquisado nada. E se for provado que havia um templo em Jerusalém, um templo judeu, né? A reivindicação dos judeus sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém, vai ser mais do que justa, né? Então esse é um dos motivos no qual os muçulmanos não aceitam que havia um templo judeu no meio de Jerusalém, né? Na verdade, quando os muçulmanos eles conseguiram recapturar durante as cruzadas a cidade de Jerusalém, para que não houvesse mais nenhum tipo de reivindicação, nem cristã nem judaica sobre o lugar, eles fizeram mesquitas, né? Um complexo de mesquitas onde havia o antigo templo de Jerusalém. E a única coisa que sobrou do templo
é um muro, né? É só um muro que sobrou, é onde os judeus fazem as suas orações, né? Não há mais nada lá que lembre o antigo templo de Salomão. Só que ainda há uma semana. E essa uma semana é a qual nós iremos falar o tempo todo aqui, a partir dos próximos estudos de Apocalipse, que são 7 anos. Está no versículo 27, né? Ele fará aliança por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, haverá 7 anos e na metade dos 7 anos é que vai começar a grande tribulação, porque o templo judeu ele vai ser reedificado. Isso é um sonho antigo da maçonaria, é um sonho dos judeus também, obviamente. E hoje, aparentemente, parece que não tem muita possibilidade para isso. Nós sabemos, por exemplo, que os rabinos já estão fazendo cursos, já estão pegando genealogias e vendo quem é levita, né, de nascimento, não cantor, mas pelo amor de Deus, não for desses cantores aí chamando levitas com os levitas bíblicos, não. Quem é da tribo de Levi, e eles estão sendo treinados a serem sacerdotes, né? A matar os cordeiros, os carneiros, a dar sacrifício, a fazer oblações, a queimar incenso, esse tipo de coisa. Já está em curso para isso. Eles estão com muita esperança que o templo seja reedificado. E o templo precisa ser reedificado, irmãos. Isso é profecia bíblica. Deus não pode falhar. Assim como Deus disse que Israel seria uma nação reconhecível novamente, e hoje já faz quase 50 anos que ela está aí para todo mundo ver, né? Para ver e chorar, né? Mais de 50 anos, para falar a verdade, foi em 48. Então já está quase 70 anos que existe a, a nação de Israel. O templo também tem que ser reedificado. As profecias bíblicas elas vão ser cumpridas. E é estranho, né, que uma das sociedades secretas mais poderosas do mundo também tem esse sonho. Eles têm um sonho de reedificar o templo judeu. Porque eles creem que a origem deles veio quando Salomão, né, fez o templo de Jerusalém. Os pedreiros judeus, pedreiros libaneses, né, na época eram sidônios, né, e também egípcios, eles se encontraram e trocaram segredos entre si e ali começou a maçonaria. Essa é a lenda deles, né? Então por isso que eles têm esse sonho de retificar esse templo tal como ele era antes. E para cumprir a profecia bíblica, irmãos, com certeza, assim que eles tiverem uma pequeníssima chance de edificar esse templo, eles vão edificar. E o mais interessante é que cada ano que passa tem uma nova descoberta arqueológica do templo judeu. Já acharam moedas do templo judaico, já acharam moedas de Ezequias, já acharam vasos ligados ao templo judaico. Nada assim muito forte comprovadamente, mas cada vez mais tem evidências que havia um templo onde realmente está as mesquitas, né? O complexo das mesquitas. E com certeza, irmãos, tendo a oportunidade, esse templo vai ser edificado, o povo de Israel vai voltar a adorar a Deus conforme os ritos mosaicos, né, os ritos levíticos. E só que na metade da tribulação, o anticristo não vai mais aceitar esses sacrifícios. Aí você fala, nossa, que estranho, né? Aceitou e depois não vai aceitar mais. Qual será o motivo? Eu tenho uma teoria, irmão. Isso aí não é Bíblia, ninguém é obrigado a acreditar em mim nessa parte, amém? Mas eu tenho uma teoria. Os irmãos veem que o movimento assim de defesa dos animais está muito forte no mundo, né? Aqui mesmo no Brasil, o Ministério Público no Rio Grande do Sul já entrou na justiça uma vez para proibir o sacrifício animal no candomblé, né? Que no candomblé tem sacrifício animal. E eles queriam proibir isso aí, deu uma confusão, mas acabou não proibindo. Mas o lobby assim, né, de defesa dos animais é muito forte no mundo, né? Você pode ver que eles fazem de tudo aquilo que é para proteger os animais, vegetarianismo, proibir pesquisa com macacos, com ratos, com coelhos. Eles fazem uma pressão terrível. Eles mostram que as pessoas são verdadeiros monstros, né? As pessoas que comem carne, as pessoas que fazem teste com os animais, que fazem sacrifício. Então, o anticristo vai ter uma boa desculpa para
para acabar com esse tipo de sacrifício. A oblação, não sei qual que vai ser a desculpa dele, né? Porque a oblação é se jogar água ou jogar líquido em cima de alguma coisa, né? Como sinal de que você tá se derramando, né? Não sei como ele vai proibir. Mas acho que na verdade o povo judeu vai entrar numa guerra muito forte na metade da tribulação com o povo do norte, né? Provavelmente a Rússia, o Iraque, a Pérsia, que hoje é o Irã, e a Turquia, que na época era Togarma, né? Eles vão entrar em guerra contra Jerusalém, porque o povo judeu, o anticristo vai fazer uma aliança com o povo judeu de uma semana, ao qual ele prometerá paz. Então Israel não vai mais gastar o seu orçamento mais em guerra, ele vai ficar sossegado. E o Israel não usando mais o seu orçamento para se defender, vai sobrar muito dinheiro para eles, eles vão ficar muito ricos. Né? Acho que vai ser um dos poucos povos prósperos nessa época da tribulação. E, na verdade, aí por inveja, né? Alguns países, liderados pela Rússia, não tem como fugir. Né? Pelo capítulo 38 de Daniel diz que o povo do extremo norte, Og da terra de Magog, o povo do extremo norte, virá contra Jerusalém. Mas por um motivo simples, porque Deus vai querer julgar a Rússia. Né? A Rússia teve seus erros aí do passado, né, ligado ao comunismo, a qual o sangue de muita gente inocente foi morta. É necessário dizer que a União Soviética não foi julgada. Por exemplo, quando houve o nazismo foi julgado, né? Teve o Tribunal de Nuremberg, ao qual todos os altos escalões do Partido Nazista foi julgado e eles foram mortos enforcados, né? É uma coisa meio medieval, né? Mas isso aconteceu, eles foram enforcados. Mas no caso da União Soviética, que fez coisas piores até que o nazismo, que é meio negado hoje nos ensinos de história, fez gulags, que é algo muito parecido com o campo de concentração, fez extermínios de povos, fez que os povos se mudassem de regiões, prendia, matava, executava, fazia a mesma coisa que os nazistas fizeram, porém numa escala muito maior. O nazismo ele foi responsável diretamente da morte de 7 milhões de pessoas. O comunismo na Rússia, na União Soviética, ele foi responsável pela morte de 30 milhões de pessoas. Esse na mais conservadoras das estatísticas, né? Mas alguns dizem 80, mas eu acho que a mais correta é 60 milhões de pessoas que foram mortas. Ou seja, o comunismo durou 80 anos, então algo em torno de 8 milhões de pessoas por ano morriam, por década, morria debaixo da Rússia. Foi muita gente mesmo, irmãos. Foi algo fora do comum do que aconteceu na Rússia. E quando acabou a União Soviética, em 1991, não houve julgamento. Eles abriram os arquivos para pesquisa, foi achada alguma coisa lá, os pesquisadores começaram a achar muita coisa que eles negavam, né, que eles tinham feito e foram descobertos. E logo após fecharam os arquivos de Moscou e não houve um julgamento sobre a União Soviética, não houve nada. Eles levaram a fome a vários povos, levaram a dominação soviética, o que a União Soviética fez no Afeganistão, fez na Ucrânia, fez na Polônia, fez em outros diversos países, não foi julgado. Eles fizeram na Tchecoslováquia, na Hungria, nada disso foi levado em conta, simplesmente esqueceram. O homem não quis julgar como julgou os nazistas. Só que Deus vai julgar. Deus irá julgar. Deus não vai esquecer disso. Nós esquecemos. Tem gente até achando que Stalin era bonzinho, né? Só que Deus sabe o que Stalin fez. Deus sabe o que a União Soviética fez. E Deus virá tomar conta de tudo isso, irmãos. Deus virá... A época da tribulação, ela vai ser uma época de juízo sobre o mundo. Há muitos... há muitos personagens hoje no mundo que estão impunes, que derramaram muito sangue inocente. Deus não suporta a morte do sangue inocente.
e Deus vai trazer a memória disso durante a tribulação. A Rússia será julgada, o próprio Israel também vai ter o seu julgamento, e haverá outros julgamentos também que depois eu vou explicar. E durante essa fim da metade da primeira tribulação, a Rússia junto com a Turquia e outros países virão para cima de Israel, vão perder. Não é muito bem explicado como eles vão perder, mas tudo que eles trouxerem para destruir Israel vai ser destruído aparentemente sem a ajuda de Israel do seu armamento. Vai vir uma ajuda divina. Porém, isso vai trazer ódio para o anticristo, porque é bem provável que o próprio anticristo tinha pedido para isso, incitou eles a fazer isso, e vai acabar ficando contra o povo de Israel, a ponto de proibir a adoração a Deus no templo de Deus, e vai pedir adoração para o próprio anticristo. Isso se dará na última semana. Porque depois que acabar essa última semana, irmãos, vai vir o julgamento das nações. Jesus vai aparecer literalmente neste mundo e por 1000 anos ele irá reger as nações. Normalmente. Não vai ser... O domínio de Deus é um domínio invisível. Ele põe quem quer, tira quem quer do domínio. Mas ninguém vê Deus visivelmente. Mas durante o milênio, todas as profecias davídicas, né, sobre o reino de Davi serão cumpridas literalmente. Jesus vai ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, vai reger as nações, vai reger Israel, como também um descendente legítimo de Davi, como ele é da parte tanto de mãe quanto de pai, né, de pai carnal, como José e Maria, são descendentes de Davi. E aí vai cumprir todas as coisas. Aí vai acabar as profecias, né? Não vai ter mais profecia para ser cumprida. As profecias do Antigo Testamento só vai até o milênio. As profecias do Novo Testamento passam um pouquinho do milênio. Mas as profecias do Antigo Testamento já fala muito do Messias, sobre Jesus, sobre a reedificação de Israel como nação. Fala até o milênio, até sobre a parte do milênio. Mas depois disso acabam as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Então, são realmente 70 semanas determinadas para selar a visão e a profecia. Amém. E foi dividido em 3 partes. A primeira parte, reconstrução de Jerusalém. Depois da reconstrução, são 62 semanas até a vinda de Jesus Cristo e a morte e ressurreição dele. Depois haverá tempos trabalhosos, esse tempo é um hiato das 70 semanas. E na última semana que falta, né, porque 7 mais 62, né, vai ficar 69 semanas, né, ia faltar uma semana. E nessa uma semana vai ser a semana da tribulação. E são 7 anos. Daí que veio os 7 anos de tribulação, dividido por 2. A tribulação e a grande tribulação. Porque da metade dessa semana para frente é que o anticristo vai aparecer realmente como ele é. Ele não vai tirar aquela capa de bonzinho, de trazer a paz, de trazer a harmonia entre os povos, a prosperidade. Ele vai aparecer realmente como ele é, como um filho do capeta, mesmo filho da perdição, que vai trazer assolação sobre o templo. E aí Deus vai derramar sua ira completa sobre toda essa humanidade. E aí está, irmãos, a explicação sobre os 7 anos, ao qual eu vou falar quase que o tempo todo nas próximas semanas, ao qual haverá esse estudo. Creio que é um estudo que vai abençoar os irmãos. Como eu disse, os irmãos vão lá na nossa página no rádio, fica em www.missõesvlbelezas.com. Se os irmãos tiverem alguma dúvida do que foi ensinado aqui, eu respondo por e-mail, não tem nenhum problema. E acredito que nós estamos aqui para ajudar e para abençoar o povo de Deus. Fique com Deus e que Deus e Cristo possam abençoar.